Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre as mudanças climáticas. Elas podem ser causadas por fatores naturais, como as alterações na radiação solar ou movimentos da órbita da Terra. Mas, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o aumento da temperatura global está sendo causado pela ação do homem nos últimos 250 anos. Alguns cientistas já previam efeitos que estamos vivendo hoje, como a perda do gelo nos oceanos, o aumento do nível do mar e as ondas de frio e calor mais intensas. Quem conversa com a gente é o mestre em meteorologia, Renan Araújo. Tudo bem, Renan? Renan, eu vou começar te perguntando o seguinte, a gente sabe que a gente vê Veneza, por exemplo, que está sempre alagando, a gente vê, a gente sente na pele mesmo, se a gente for comparar aí o calor, por exemplo, há um tempo atrás, era bem diferente de agora, né? Sim, se a gente pensar em 20 anos atrás, a gente conseguiu as estações do ano, eram bem definidas. Esse ano a gente tem notado que tem frio no verão, dias quentes no inverno, e isso tem a ver um pouco sim com as mudanças climáticas. Agora, existe uma parte do efeito estufa que é natural de acontecer, né? Sim, o efeito estufa é algo necessário para manter a temperatura da atmosfera em um certo nível. Então, ele é algo natural. O que acontece é que o homem está aumentando esse efeito estufa, porque a radiação solar, ela entra, só que ela não sai. Se a gente aumenta os graus de efeito estufa, a gente vai reter mais calor, mais energia aqui. Consequentemente, vai aumentar a temperatura da atmosfera. Existem alguns tratados que são feitos, principalmente com países do primeiro mundo, sobre esse olhar, esse cuidado maior, né? O que hoje assim, a gente pode pensar que seria importante? Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, são as queimadas, o desmatamento, né? Sim, vamos pensar o seguinte, é conveniente a um país ele ter um desenvolvimento se ele não pensar nas condições climáticas, sem evitar poluição, etc. Por isso que existem esses tratados que para cada país, tomar ações que minimizem o prejuízo do meio ambiente. E assim, o que mais dá para fazer além dessa coisa de evitar desmatamento, que infelizmente o Brasil tem um índice muito alto, né? Essa questão dos carros elétricos já é uma inovação que vai ajudar muito, porque ter carros a combustão é algo que influencia muito os gases de efeito estufa, ou seja, energias renováveis. A gente conseguir trabalhar com energias renováveis, a gente vai conseguir mitigar bastante essa questão do efeito estufa. E claro, as queimadas ainda é o foco nessa questão das discussões que tem entre os países. Renan, e assim, eu comentei de Veneza, mas assim, existem previsões, não sei se ainda são as mesmas, mas assim, catastróficas, dizendo inclusive que alguns países devem submergir, é isso, com o derretimento das calotas polares? Sim, existem estudos que mostram que se as calotas polares derreterem, a gente vai ter um aumento significativo no nível do mar. Isso vai alterar as condições de chuva, ou seja, não quer dizer que uma cidade não seja praiana, seja continental, ela vai ter influência devido ao derretimento de gelo, porque vai influenciar totalmente a circulação atmosférica. E isso faz um desequilíbrio total no planeta, né? Não é só a água, o gelo que derrete, né? Isso gera um caos terrível. Por exemplo, nós tivemos um tornado na nossa região de Maringá alguns dias atrás. E isso é algo que, com as mudanças climáticas, se torna cada vez mais comum. A gente está vivendo agora um tempo diferente, né? A gente está com bastante chuva, sempre teve chuva, né? As águas de março, mas recentemente parece que ela está mais forte, né? A gente reclamava que estava seco, agora reclama que está com água, mas isso já é um reflexo dessas mudanças? Tem a ver sim, a gente teve um verão cansativo em questão de dias nublados. Geralmente o verão é calor e no final do dia aquelas chuvas convectivas. Porém, até semana passada, de 66 dias, nós tivemos 44 dias com chuva na região. Ou seja, já estamos sentindo o efeito de algumas mudanças, sim. E dá pra gente fazer alguma coisa, a gente mesmo, assim? Porque a gente fala, os governantes, os tratados, mas a gente também já pode fazer alguma coisa para melhorar isso?
Com certeza, a gente pode estar contribuindo com o meio ambiente, por exemplo, jogando o lixo no lugar certo, reciclando o lixo, apagando as luzes, evitando gastar energia que não sejam renováveis, com o tempo, ir trocando nossos carros por motores que tenham energia elétrica, colocando energia solar nas nossas casas. São pequenas coisas que aos poucos vai auxiliando isso. E até o cuidado, às vezes, até com o escapamento do carro, né? Que se não tiver bem certinho, ele pode estar poluindo também, né? E ajudando, contribuindo com o efeito estufa. Com certeza, se não for feita a manutenção de tempo em tempo, a gente não tem um catalisador que, consequentemente, acaba jogando gases de efeito estufa com mais frequência na atmosfera. A gente vê muitas empresas hoje falando em compensação de carbono, né? Normalmente ele está ligado a plantios de árvores. O que mais que tem aí nessa compensação de carbono que o pessoal faz? Sim, é uma maneira que o pessoal tem visto que a pessoa que está captando carbono, ela consegue agregar valor à sua propriedade. Então, é uma política pública nova que está sendo desenvolvida, onde a pessoa tem árvores plantadas e ela recebe por isso, em forma de compensação de outras empresas que emitem carbonos. Então, é uma política pública bem interessante que nos próximos anos vai despontar, com certeza. Eu lembrei agora também daquelas placas solares, né? O pessoal que coloca nas residências também é uma forma de ajudar. Com certeza, porque a energia solar ela vem e aí ela aquece o solo. A gente pode minimizar o calor dentro de uma casa, ou seja, conforto térmico melhor, e ainda aproveitar essa energia em forma de energia renovável. E assim, quanto mais a gente conseguir fazer, mais vai estar melhorando, né? Os governantes também, e é preciso cobrar isso, né, Renan? Não é só a gente fazer em casa ali apagar a luz, a gente precisa cobrar também para que se tenha cada vez mais políticas públicas, né? Sim, a gente é altamente dependente das políticas públicas para facilitar créditos, também para a questão da ciência, para melhorar cada vez mais a eficiência dos placas solares. Então tem todo um contexto político envolvido nisso. E Renan, só para a gente encerrar essa conversa, assim, só para a gente não ficar na curiosidade, a gente sempre fala de clima aqui, de tempo, essa chuva vai durar mais um tempão ainda? Essa semana a gente vai ter um pouco de sol, tá? É o mês de março agora, as maiores chuvas de março já passaram. Então daqui para o final do mês vai diminuir um pouco essa chuvarada toda que tem acontecido na nossa região. E tempestade também, por enquanto, está mais tranquilo, né? Sim, pode acontecer, mas de forma bem localizada. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.